Eu quero orar por você, mas antes eu gostaria de despertar a sua fé. Nós estamos numa série de estudos a respeito da oração. Desde o primeiro vídeo nós falamos sobre a oração como uma ferramenta poderosa, com diversas utilidades. Com ela nós podemos fazer tudo o que é necessário para vivermos nessa terra de uma maneira que possamos vencer todo o mal, resistir e alcançar tudo aquilo que nós precisamos. Nós viemos falando aqui do primeiro tipo de oração, que é aquela oração que nós usamos para falar com Deus, para ter um contato diário com Deus, que é uma coisa muito necessária para aquele que realmente quer ter uma vida abençoada. Depois nós falamos sobre a oração para pedir por nós, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, e nós podemos buscar isso em Deus. Então, o segundo vídeo da série foi sobre falar com Deus a respeito de nós, para pedir por nós. Depois nós falamos a respeito da oração para interceder pelas outras pessoas, a oração de intercessão. No vídeo seguinte nós falamos a respeito da oração para abençoar aos outros, para ajudar as outras pessoas, ok? E hoje, por fim, no último vídeo dessa série, nós vamos falar a respeito da oração para lutar contra o mal, que é uma oração também específica, com um fim, e dentro da palavra de Deus, evidentemente, né? Hoje nós vamos estudar a respeito disso. Por isso eu peço que você, se você tem, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Ali foi quando Jesus chamou os 12 primeiros discípulos, ok? E ali nós vamos ver o porquê ele chamou esses discípulos e o que eles deu para esses discípulos. Nós vamos falar sobre isso porque, na verdade, o que ele delegou para esses discípulos fazerem, na verdade, depois ele delegou também para os outros 70 que foram chamados e para todos os discípulos que viessem a partir dali. Ou seja, você que é discípulo do Senhor Jesus Cristo, que crê no Senhor Jesus Cristo e realmente quer servir ao Senhor, você também recebe tudo isso que foi delegado aos 12. Ok? E nós vamos ver aqui. E disse assim: e subiu ao monte, Jesus, né? E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então veja só, Jesus chama aqueles que ele quer. A palavra de Deus diz que não somos nós que escolhemos ele, mas Jesus falou que aquele que o Pai envia a mim, ele recebe. Então, Deus ama todos nós da mesma forma. Somos igualmente amados por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus chama a todos. E aquele que crê, ele sim poderá ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Basta que ele creia no Senhor Jesus. E assim Jesus chamou para si os que ele quis. Ele te quer. Ele te quer na sua obra, ele quer você falando sobre ele para as outras pessoas. Porque se ninguém tivesse falado sobre ele a você, você não o conheceria. Então ele quer que isso que você recebeu, que é o conhecimento de Jesus, você também leve para outras pessoas. Isso também é ser um discípulo do Senhor. Então diz assim: chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Ok? E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Veja, já quando Jesus chamou os discípulos, já delegou isso a eles, já deu essa autoridade a eles, para curar os enfermos e expulsar os demônios, ok? Sobre curar os enfermos nós falamos no vídeo passado, que é a respeito da oração para ajudar os outros, né? Para abençoar os outros. Essa parte de curar as enfermidades se enquadra ali, muito bem. Também se enquadra no que nós vamos falar hoje, a respeito de expulsar demônios. É a oração para lutar contra o mal. Ok? Então vejam, meus irmãos. Jesus já quando chama a pessoa,
para servi-lo, para ser um cristão, ele já nos dá essa autoridade. Lógico, não são todas as pessoas que vêm a conhecer Jesus que vão já sair curando enfermos, expulsando demônios, né? Ele nos chama e nos dá essa autoridade. Se você se dispor a fazer isso, a servi-lo, essa autoridade está em você. Mesmo que você não trabalhe na obra de Deus, aquele que crê em Jesus está com essa autoridade. Ok? Para entender melhor isso, nós vamos voltar no livro de Marcos, mesmo, continuando no Evangelho de Marcos, mesmo capítulo 16, no versículo 17, vamos ler 17 e 18. Lá diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vejam, meus irmãos, que aqui ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Como nós falamos no último vídeo, a condição para que você possa fazer essas coisas é uma só: você crê, ok? Se você crê realmente, você pode fazer essas coisas porque Jesus nos deu essa autoridade para aquele que crê expulsar os demônios, ok? Entre outras coisas aqui, expulsar os demônios e impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Muito bem. Então, acho que é um ponto pacífico. Isso aqui é Jesus falando. Nós não vamos ficar aqui discutindo, entre aspas, teologia, porque por mais que você tenha argumentos filosóficos ou de pensamentos para dizer o contrário, eu vou pelo que Jesus falou. Se você prefere optar por algo que justifique, você não crê no que está escrito por Jesus Cristo, no que falou Jesus Cristo, é uma opção sua. Mas eu prefiro atender sempre ao que Jesus falou. Por isso nós precisamos estudar muito bem a Bíblia. Porque muitas pessoas criam doutrinas em cima somente do que os apóstolos disseram. Ok? Mas nós temos que sempre confrontar aquilo com que Jesus falou. Por isso existem tantas doutrinas que ensinam coisas diferentes e na verdade vão em contradição uma com a outra. E isso gera confusão. Sempre que nós temos uma dúvida a respeito daquilo que está sendo ensinado, nós vamos para Jesus. Vamos para os evangelhos e vamos ler aquilo que Jesus falou a respeito. Se o que Jesus falou a respeito é diferente do que o entendimento que você teve em qualquer outro lugar, em qualquer outra palavra, vai por Jesus. Aquilo que Jesus falou é a verdade. Não podemos sair daquilo lá. Não estou dizendo que o que os apóstolos falaram não seja verdade, nada disso. Eu estou dizendo que muitas vezes as palavras são confundidas. E muitas vezes, infelizmente, pessoas querem dizer aquilo que elas têm vontade e se utilizam da palavra com versículos isolados e tudo mais para falar aquilo que elas querem dizer e convencer as pessoas a respeito do pensamento delas. Ok? Podemos pegar um versículo isolado para explicar algo, não tem problema, desde que isso esteja em concordância com o restante, em concordância com a palavra de Deus. Não pode estar em discordância. Uma coisa não pode dizer dar um ensinamento aqui e em outro livro dar um ensinamento diferente. Não. Temos que entender o contexto daquilo que lemos para realmente ter a certeza que aquilo é a verdade e nós estamos falando da verdade, ok? Então aqui não tem discussão. Jesus disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Muito bem. Vamos continuar reforçando isso. Vamos para o livro de Lucas. Lucas, no capítulo 10, versículo 17. Vamos ler do 17 ao 20. E diz lá: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui os discípulos,
Eles saíram amando de Jesus Cristo para fazer a obra, para levar a palavra e tudo mais, com aquela autoridade que Jesus havia dado. Nesse caso aqui já eram os 70. Lembra que eu disse que aquela missão não foi só para os 12? Foi para os 70 e também para todos que vieram depois, até os que surgem hoje, que se convertem e se tornam discípulos do Senhor hoje, têm a mesma autoridade. Muito bem. Veja que eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Como eu disse no vídeo anterior, é pelo nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Desde o primeiro vídeo da série estamos falando sobre o uso do nome de Jesus. A autoridade que nós temos é em nome de Jesus. Em nós não há poder, em nós não há autoridade, em nós não há força, não há nada que faça isso realmente acontecer. Mas quando nós usamos a autoridade que Jesus nos concedeu, usando o nome dele, ou seja, representando ele, em nome dele fazendo, aí as coisas acontecem, aí o poder de Deus se manifesta. Eles diziam que até pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Veja, meus irmãos, muitas vezes se cria um certo estigma sobre as forças do mal, porque levando as pessoas a valorizar muito o poder do inimigo. E eu já presenciei cultos assim de pastores que falavam, parecia que eles estavam exaltando o poder do demônio, aos feitos do demônio, quando nós devemos sim exaltar o nome do Senhor e os feitos do Senhor em cima dos feitos dos demônios, porque o poder de Deus, ele destrói qualquer poder inimigo. Não há poder que supere o poder que há no nome de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado nisso daí, porque quando nós valorizamos a ação do diabo, nós estamos dando mais autoridade para ele. E o que ele quer? Ele quer isso, ele é vaidoso. A vaidade dele que levou ele a cair. Se você não conhece a história de Satanás em si, depois você, nos próximos vídeos, aí a gente vai explicar, não para dar lugar para ele, não para dar espaço para ele, mas para mostrar para vocês que realmente ele não tem poder que possa vencer o poder que é no nome de Jesus, e ele não tem essa força toda que faça com que a gente precise temê-lo. Não temos que ter medo do diabo, de Satanás, dos seus demônios, não, de nenhum espírito maligno, porque aquele que está em nós, a palavra de Deus, é maior do que o que está no mundo, e ele está no mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, porém a palavra mesmo de Deus nos diz que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, porque nós pertencemos a Jesus Cristo, e esse poder para aquele que crê é uma prerrogativa daquele que crê para poder lutar contra as forças do mal. Então nós podemos sim lutar contra as forças do mal. Ok? Vamos continuar. Jesus disse, e disse-lhes no versículo 18, eu via Satanás como um raio cair do céu. Então veja só, quando muitas vezes nós oramos, nós dizemos assim, para que esse demônio caia por terra, para que esse mal caia por terra, porque realmente ele é lançado por terra. Quando nós expulsamos, nós podemos lançá-lo por terra. Aqui, quando Jesus falava assim, como o raio cair do céu, não quer dizer que Satanás estava no céu, ele está no ar. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Está realmente, ele não é onipresente, entenda, ele não tem esse poder, ele não é onipresente nem onisciente, só que ele, o líder do mal, ele tem os seus subordinados, os demônios, os anjos caídos, ele tem os espíritos malignos, as entidades malignas, são todos demônios que estão a serviço dele, e esses demônios são milhares e milhares. E eles estão por aí. Enquanto eu estou falando contigo nesse vídeo, existem demônios e existem anjos. Ok? Os anjos estão a serviço de Deus, os demônios estão a serviço de Satanás. E eles estão vendo tudo o que acontece também. Então, eles estão pelo ar. E quando nós expulsamos e dizemos cai por terra, eles caem por terra, como diz aqui. Eu via Satanás como raio cair do céu. Ok? E diz mais, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Como é que é chamado Satanás lá no Jardim do Éden? A serpente. Então aqui Jesus está se referindo justamente a ele, aos seus demônios, serpentes e escorpiões. E mais, e toda
a força do inimigo. Toda a força do inimigo. Entendeu agora? Que nós, usando essa autoridade que é o nome de Jesus, podemos pisar em toda a força do inimigo. Ou seja, ele não tem como resistir. Nós podemos muito mais do que ele quando usamos o poder e a autoridade do nome de Jesus. Aqui diz toda a força do inimigo, então não tem como. Não pense que ele pode ter poder para te afrontar, para te enfrentar. Muitos deles tentam quando estamos expulsando. Eles falam que não vão sair, eles esperneiam, rosnam, querem impor medo, mas se você crê no poder e na autoridade que está na sua vida através do uso do nome de Jesus, não tem por que ter medo, porque ele vai obedecer. Ele sabe, ele reconhece essa autoridade, ele não resiste, porque embora ele tente, se esforce para não sair, ele não consegue permanecer quando usamos o poder do nome de Jesus. Ok? E diz mais, pisar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, muitas pessoas evitam de fazer oração para expulsar mal, para expulsar demônio, porque tem medo que depois ele venha sofrer retaliação. Entenda, nós não podemos ter esse medo. Quando nós temos esse medo é porque nós talvez acreditemos que o poder de Deus não é capaz de nos proteger. Ou muitas vezes as pessoas pensam que elas não são santas o suficiente, não são corretas o suficiente para isso. É claro que se for depender de nós, nós não temos essa capacidade. Todos nós somos falhos e cometemos erros, descuidos, mas veja bem, aquele que é de Deus, aquele que realmente busca estar na presença de Deus, ele não precisa se preocupar com isso. Porque errar, nós erramos. Falhar, nós falhamos. Mas se você é de Deus, o Espírito Santo habita em você e ele te dá consciência do pecado, da justiça e do juízo e você se arrepende. Você busca não fazer mais, não errar mais. Entendeu? Essa intenção do teu coração equivale. Deus, ele olha para a intenção do nosso coração. Na passagem que Jesus falava que se um homem atentar para a mulher e a cobiçar já em seu coração pecou contra ela, é porque aquele desejo do coração foi levado em consideração. Embora ele não tenha tocado nela, não tenha sequer falado com ela, mas ele a desejou, já foi considerado um pecado. Da mesma forma, a sua boa intenção do coração, a sua pureza de coração, embora você tenha cometido um pecado, mas a tua intenção é fazer o bem, é acertar, é isso que Deus considera também. Da mesma forma como considera o pecado quando ele é concebido no coração, também a intenção de fazer o bem quando é concebida no coração é considerada por Deus da mesma forma. Então, não fique preocupado nesse sentido, a não ser que você realmente não queira fazer a vontade de Deus, você tenha prazer pelo pecado e queira viver no pecado, queira permanecer no pecado, você tem a opção de sair do pecado, mas prefere continuar no pecado, aí eu te aconselho a não fazer essas coisas, não orar, não expulsar demônios, porque aí você é uma pessoa que não está realmente diante de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Por isso está escrito aqui que nada vos fará dano algum. Você precisa ser de Deus. Agora eu vou falar isso aqui para você, não porque é para você expulsar os demônios, mas é pela sua alma. Se você ainda não entendeu que o pecado te leva à morte, à perdição, comece a pensar, comece a raciocinar. Essas coisas que você tem procurado, que te afastam de Deus, tem trazido o que para você? Talvez algum conforto momentâneo, um prazer momentâneo, talvez uma vaidade, um orgulho momentâneo, mas é amanhã. Se dentro de 5 minutos você morrer, eu não sei se você está vivo daqui a 5 minutos, você sabe? Tem certeza? Até quando você vai adiar a sua entrega a Deus? Até quando você acredita que nada vai ter consequência? Olha, nessa caminhada aí de 20 e tantos anos aí com Jesus, eu já vi muita gente no leito do hospital, eu já vi muita gente
largada, jogada na calçada, na sarjeta. Muita gente sofreu porque achava que ia ser tudo aquilo que fazia não ia ter consequência. Vivia o momento, alegria, prazer. Mas uma coisa eu te falo, a palavra de Deus ela é verdadeira. Está escrito que tudo que você plantar, certamente você colherá, sem fará. Se você planta apenas o que alimenta o prazer do teu eu, a tua vontade, você vai colher frutos amargos, porque você está plantando o mal. Ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, estou fazendo mal para mim mesmo, para o meu corpo. Se você usa drogas, você está fazendo mal para você, sim, para o seu corpo, mas para toda a sua família que sofre porque vive nessa situação. Se você vive na prostituição, você não está fazendo mal só para você. Você está fazendo mal para outra pessoa. Está usando, se aproveitando. Se você leva isso como profissão, pense nas famílias que estão lá destruídas, porque você se deixa ser usado para isso, ou usada para isso. Com certeza Deus não se agrada. E isso está te acrescentando o quê? Talvez um meio de sobrevivência, talvez um padrão de vida melhor. Isso não vale nada. Não tem valor algum. Eu tenho certeza que quando você está sozinho, sozinha, encosta a cabeça no seu travesseiro, você se pergunta, por que eu estou fazendo isso? Quando é que eu vou parar com isso? Mas eu te digo, você pode parar agora. Você pode fazer isso agora. Não se deixe levar por esses pensamentos. E nem se alguém te induz, ou te leva, ou te convence de que isso aí não tem nada demais, não vá pela palavra dos homens. Vá pela palavra de Deus. Que ninguém te ama mais do que Deus. E Ele quer que você tenha uma vida abençoada. Uma vida abençoada não é dinheiro. Prosperidade não se resume a bens e dinheiro. Prosperidade é uma vida com paz. Eu conheço pessoas que moram em uma favela, num barraco, e sorriem o dia inteiro. Tenha a presença de Deus na sua vida. Mas conheço pessoas também que moram em casas imensas, tem o carro que quiser escolher para sair um dia por semana com o carro, se quiser, mas não tem a companhia dos filhos, porque estão procurando seus prazeres também. Não tem a fidelidade e o amor da sua esposa, porque do lado dele é uma pessoa apenas com interesse. E muitas vezes é abandonado, largado, está só. Talvez tenha muitas pessoas em volta, bajulando, mas no fundo, no seu íntimo, ele sabe que ele não passa disso. E toda essa riqueza não faz sorrir de uma alegria verdadeira. Então, a paz que o Senhor pode dar para você, ninguém, nem esse mundo pode oferecer. Então se arrependa, se volte para a palavra de Deus. Você que já conhece, que já esteve na presença de Deus, se deixou ser levado por alguma coisa do momento, por alguma decepção, não olhe para o homem. Você nunca vai ter reconhecimento da parte do homem. Olhe para Deus. E olhe para Jesus que se entregou no teu lugar, para que você não precisasse sofrer. Então entrega a tua vida a Jesus. E esse fardo pesado que você carrega, você vai trocar pelo dele, que é leve. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, disse Jesus. Entrega a sua vida a Ele e deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir na tua vida. Amém? Vamos continuar aqui. Jesus disse mais ali no versículo 20: mas não vos alegreis porque se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Vocês veem então a importância?
Nós temos uma autoridade, um poder em nome de Jesus imenso, que é capaz de derrotar toda a força do inimigo. Maravilhoso esse poder. Mas Jesus disse: não alegreis por causa disso. Antes vos alegreis por estar escrito o seu nome nos céus. A salvação é a nossa alegria. Como eu disse, já evidenciou, isso tudo é passageiro. Curar enfermos, expulsar demônios, sinais, isso tudo um dia vai cessar. O que vai valer a pena é estar salvo, passar a eternidade com Deus. A palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não daria ele troca da sua alma tudo que tem? Então, tudo isso é uma autoridade, um poder que Jesus nos deu para, em seu nome, ajudarmos, lutarmos contra o mal. Nós somos representantes de Jesus aqui. Nós temos que lutar contra o mal, nós temos que proteger as pessoas, libertar as pessoas, ajudá-las, lutando contra o mal que há na vida delas e até mesmo contra o mal que há na nossa. Porque não pense que porque você se converteu e você é de Jesus Cristo que Satanás e os seus demônios não vão tentar te atacar. Pelo contrário, vão sim e muito. Por isso nós temos essa autoridade para lutar contra o mal, até por nós mesmos. Vem um pensamento torpe na cabeça, expulsa em nome de Jesus. A vontade de cometer um pecado, expulsa essa vontade. Esse demônio que está levando a tentação, expulsa essa tentação em nome de Jesus. Veio uma dor, expulsa essa dor. Você é saudável. Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então expulsa essa dor, essa enfermidade, seja o que for. Lute contra ela, lute contra esse mal. Você tem poder para pesar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Você tem poder para impor a mão sobre os enfermos e os curar. Ainda que essa enfermidade seja em você, você pode pôr a mão sobre você mesmo ou sobre onde está a enfermidade e expulsar, determinar a cura. Nós temos essa autoridade em nome de Jesus. Mas como Jesus estava dizendo ali, isso tudo é poder, é autoridade. Então a oração para lutar contra o mal é usar essa autoridade, o poder que há no nome de Jesus e em nome de Jesus ordenar ao mal que saia. Ordenar seja a doença, a enfermidade, que seja de origem espiritual, ordenar que saia, que vá embora. Por que existe diferença entre doença e enfermidade? O que é doença espiritual? O que é doença natural? Eu já falei que tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Então, muitas vezes, há doenças que vêm no nosso organismo porque nós abusamos. Porque a pessoa fuma a vida inteira, aí dá um câncer no pulmão, vai dizer que o demônio colocou. A pessoa se alimenta desregradamente a vida inteira, daí dá uma úlcera no estômago, um tumor, e a pessoa vai dizer que foi o demônio que colocou ali? Não. Nós temos que cuidar daquilo que o Senhor nos deu, ser fiel sobre tudo aquilo que Deus nos deu e tomar conta, zelar por aquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu esse corpo físico. Se nós abusarmos e não cuidarmos dele, podemos sim ter doenças, e são doenças naturais. Tem doenças que também são vírus, bactérias, enfim, assim. Infelizmente, as pessoas muitas vezes têm uma vida que se expõe demais a esse tipo de coisa e podem ser, às vezes, atingidas, contaminadas. Também obedecer a palavra de Deus evita isso, muitas vezes. Mas, claro, há casos que acontecem por um descuido, muito bem. Mas contra todas essas coisas, há o poder do nome de Jesus. E para essas também existem os médicos, senão não existiriam. Deus que colocou os médicos nessa terra. Lucas era um médico. Então não é que os médicos não são de Deus. E se você não tem, se há... Veja bem, Deus ele age no sobrenatural. Ele torna o impossível possível. Por isso que se chama milagre. Ok? Quando Deus faz. Agora, se há uma doença que a medicina pode curar, você deve procurá-la.
Talvez você não tenha alcançado a fé suficiente para eliminar tudo, mas existe a medicina, existem os médicos e você deve procurá-los. Agora, há casos que nem a medicina pode resolver, porque nem diagnóstico consegue fazer. Aí, nesses casos, entra o poder de Deus, porque aí é o milagre que é necessário, é o impossível que é necessário. Então, se você crê, você pode realmente determinar a cura e expulsar o mal. Nós temos que ficar com isso claro, né? E não fazer misturar tudo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, com o poder de Deus podemos curar as doenças naturais e as que não são naturais, as espirituais. Podemos. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? O poder de Deus está aí para ser usado, mas com inteligência, né? Com sabedoria, não de qualquer maneira. Muito bem. Por isso eu tenho que voltar em 1 Timóteo. Vamos voltar no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 22. Para você que ainda não entendeu como fazer, se deve orar ou não deve orar para a pessoa, ali diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Ok? Muito bem, nós temos que ter esse cuidado quando vamos orar por alguém. Não impor precipitadamente as mãos, ok? Nem participar dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Quando nós vamos orar por alguém, nós devemos, como eu disse no vídeo anterior, sempre conversar com a pessoa antes. O que ela está pedindo é realmente necessário? Precisamos saber o que ela quer, porque temos que orar com clareza, dizer a Deus o que é preciso, o que a pessoa precisa e por que ela quer aquilo. Nós precisamos saber também, para ver se há um bom propósito nisso, para não orar de uma maneira que estejamos até às vezes concordando com o pecado. Nós temos que ter esse cuidado. E aqui diz: conserva-te de mesmo puro. Até mesmo quando vamos expulsar o mal, nós temos que ter um certo cuidado. Por quê? Jesus nos falou que o maligno, quando ele sai, quando nós expulsamos, ele anda por lugares áridos, procurando outro lugar para morar, para habitar. Não encontrando, ele volta para o lugar de onde ele saiu, ou seja, para aquela pessoa de onde ele foi expulso. Se ele encontrar a casa vazia, o que ele faz? Ele vai, busca mais 7 e volta com mais 7 e torna o estado dessa pessoa pior do que o estado anterior. Então, nós não podemos simplesmente chegar e expulsar o demônio, expulsar o mal. Nós temos que ensinar a vida, ensinar a pessoa. Nós temos que explicar: olha, veja, nós vamos expulsar o mal, mas se você não for buscar a Deus, não se converter, não buscar fazer o que é correto, não aprender a palavra de Deus, você não se converter, o mal vai voltar. E quando ele voltar, vai ser pior. Então, nós temos que ter esse cuidado com a vida da pessoa. Porque nós temos essa autoridade de chegar e expulsar o mal. Isso chama-se exorcismo. É diferente de libertação. Libertação é um processo que a pessoa precisa querer e buscar. E ser ensinada. Ela precisa de ajuda para isso. Para isso nós estamos aí, para ensinar, para ajudar. Nesse processo de libertação, que é um processo de conversão profunda, que a pessoa realmente se livra das coisas passadas e se entrega verdadeiramente a Jesus Cristo. Assim ela será de Jesus, será de Deus, o maligno não a tocará mais. Ok? E para conservar-nos puro, pelo seguinte, vamos ali no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Jesus disse assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós temos que ter uma prudência. Qual é essa prudência? Essa prudência é reconhecer se nós realmente estamos na presença de Deus ou não. Porque se eu for orar para uma pessoa para expulsar o demônio, lógico que ele não vai ficar contente, vai se revoltar. Mas se eu não estiver realmente nem aí para Deus, como é que eu estou? Porque de repente você é uma pessoa que já foi muito usada por Deus, uma pessoa que conhece a Deus e tal, mas saiu do seu caminho.
está fazendo a sua própria vontade ao invés de fazer a vontade de Deus, aí eu te aconselho a ser prudente. Ser prudente como as serpentes. Nós não podemos simplesmente nos atirar. Nós temos que ter essa prudência. Eu realmente estou em condições de fazer. Eu não estou falando de santidade, de consagração e tudo mais. Eu estou falando de uma vida com Jesus. Eu não estou perguntando se você jejuou, se você ficou uma semana jejuando, se você tem passado noites orando. Não é isso. Eu estou perguntando se você tem levado uma vida com Jesus Cristo. Se você tem evitado o mal, resistido ao diabo. Se você tem procurado estar na presença de Deus. Muito bem, se você realmente leva uma vida buscando a vontade de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, resistindo ao diabo, ok, vai em frente. Mas se você não está nem aí, não abuse do poder de Deus. Que no nome é autoridade. Se você tiver crer nessa autoridade no nome de Jesus, você vai orar e os demônios vão sair. Mas aí pode haver sim um ataque. Você precisa estar realmente pertencendo a Deus para que, como sendo de Deus, o maligno não lhe toque. Então temos que ter esse cuidado, porque eu digo para você, a gente pode ler isso em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, diz assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você tem feito a vontade de Deus? A vontade do Pai? Essa é a condição básica para que nenhum mal te aconteça. Fazer a vontade do Pai. Então nós temos que ter esse cuidado, isso é muito importante. Jesus falou que no grande dia, no dia da salvação, muitos dirão, no juízo final, muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas. Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós, porque não vos conheço. Nós precisamos ser conhecidos por Jesus Cristo. Sabe o que é ser conhecido por Jesus Cristo? É ser fiel a Ele. É fazer a vontade dEle. Aí Jesus nos conhece. Não seremos rejeitados naquele dia. Ok? O que nos leva à salvação não é usar o poder de Deus, porque o poder está no nome, não está em nós. Mas nós devemos nos alegrar por o nosso nome estar escrito nos céus. Ok? Então, meus irmãos, fica entendido e fica claro que nós temos autoridade para lutar contra o mal em nome de Jesus e devemos fazer isso. Tendo todos esses cuidados, nós devemos fazer isso. Essa é uma prerrogativa daquele que crê. Mas encerrando essa série de vídeos, eu quero dizer o seguinte. Como eu falei anteriormente, eu quero reforçar que tudo tem um propósito final, maior do que todas as outras coisas. Curar um enfermo, expulsar um demônio, realizar sinais e maravilhas, é bom, é bonito, e Deus é glorificado nessas coisas. Mas o principal objetivo é salvação. Não adianta nada eu expulsar o demônio de uma pessoa se eu não levar ela à salvação em Jesus Cristo, se ela não for salva. Não adianta eu curar um enfermo se depois de curado ele vai continuar distante de Deus e não vai ser salvo. Vai ser uma vida perdida. Todas essas coisas são passageiras. O que nós temos que buscar é a salvação das almas. Veja aqui no livro de João, capítulo 17, eu vou ler do 24 ao 26. Aqui Jesus estava orando pelos crentes. Veja o que ele pede a Deus por nós. Ele diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo.
Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Esta foi a parte final da oração que Jesus fez a Deus por nós, pelos crentes, pelos que creem no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, sobre e acima de tudo que nós podemos fazer usando a autoridade em nome de Jesus, sobre tudo que Ele pode nos dar nessa terra, sobre tudo que nós possamos realizar, acima de tudo isso está a salvação, porque Jesus nos quer junto dele. Ele se entregou na cruz do Calvário, no meu lugar, no teu lugar, porque Ele quer que nós estejamos passando a eternidade com Ele. Então, como você ama a Deus e ama o próximo, a ti mesmo, como você se ama e quer a sua salvação, você ama o próximo e quer a salvação do próximo. Por isso você vai orar, interceder, vai abençoar e vai lutar contra o mal pelo seu irmão. Mas não vai deixar de falar a verdade para ele, de levar Jesus Cristo para ele. Porque todo o propósito de Deus é esse, a salvação. Ele pode dar riqueza, Ele pode dar saúde, Ele pode dar paz, Ele pode dar tudo o que nós queremos neste mundo. Mas o melhor que Ele pode nos dar é para a eternidade, para depois dessa vida. Por isso nós devemos pregar a Jesus Cristo. Quando nos envia com poder, com autoridade, Ele disse, a primeira passagem que eu li, para pregar a sua mensagem. Temos que levar Jesus Cristo às pessoas. Então, com todo esse poder e autoridade, eu espero e creio que você tenha realmente acrescentado conhecimento à sua vida para usar o poder de Deus, tenha acrescentado fé, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Nós falamos única, exclusivamente da palavra de Deus. Muitos podem até contradizer ou criticar coisas que eu falei aqui, mas é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Não é opinião humana, não é minha opinião. Então, a opinião de outra pessoa não importa, porque é a palavra de Deus. Podemos até discutir. Se você me convencer dentro da palavra de Deus que eu estou errado, eu tenho humildade para reconhecer e aceitar e dizer publicamente que eu estava errado. Mas enquanto a palavra me convencer, eu fico com a palavra. E por isso eu estou tentando passar para vocês aquilo que tenho de melhor, que é o que eu aprendi na palavra de Deus. Eu não estou tentando te passar exemplo de vida, estou tentando te passar filosofia do que eu aprendi com a vida, não. Eu estou te passando a palavra de Deus, que é muito maior do que qualquer sabedoria que possamos alcançar. O temor do Senhor, ele é o princípio de toda sabedoria, está em Provérbios. Então nós precisamos sempre buscar a palavra de Deus. E assim, ajudar, interceder, lutar contra o mal, pedir por aquilo que queremos, mas sempre buscando o objetivo maior, que é a nossa salvação e a salvação das pessoas por quem nós temos algum contato, convivência. Tendo ou não afinidade, nós vamos amá-las, como Jesus disse, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? Você pode crer nisso? Eu vou orar por você agora. Feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro agora por esta vida, Senhor meu Deus, que está ouvindo este vídeo e que veio, Senhor meu Deus, acrescentando este conhecimento que nos tem dado para aumentar a sua fé, para poder usar contra todas as adversidades e mal que o mundo tem, que Satanás tem lançado contra todos nós. Por isso eu te peço, meu Deus, que esta unção que está na tua palavra e no conhecimento da tua palavra venha sobre a vida dessa pessoa.
Junto desse conhecimento venha, Senhor Deus, a unção e o poder que só o Senhor tem para que nós possamos em Teu nome usar. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa se desperte para ser usada por Ti, para orar, para lutar contra o mal que venha sobre a vida dela e sobre a vida daquelas pessoas que ela conhece. Sempre buscando, Senhor meu Deus, fazer a Tua vontade, sempre buscando se corrigir nos seus erros, buscando ser fiel a Ti para que possa sim dizer que é de Deus e assim o maligno não lhe tocar. E assim toda a força do inimigo será derrotada e nenhum dano será feito a nós. Porque nós cremos na Tua palavra, porque ela é a verdade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu me dirijo a todo principado, potestade, a todo demônio, a Satanás e seus demônios, a todo espírito maligno, entidade maligna, e eu ordeno agora a você que age sobre essa vida, sobre a vida dessas pessoas, eu repreendo agora todo o seu mal, e em nome de Jesus eu ordeno que caia por terra todo o mal, todo demônio, toda maldição saia dessas vidas, vá embora. Porque eu ordeno não é em minha autoridade, nem em meu nome, porque eu não tenho, mas reconheço a autoridade e o poder, e creio no poder que há no nome de Jesus, e no nome de Jesus, eu ordeno, saiam dessas vidas, sai vício, sai doença, sai enfermidade, sai opressão, sai depressão, saia todo o mal, em nome de Jesus, e que o poder de Jesus, do Espírito Santo de Deus, a virtude do Espírito Santo de Deus, venha sobre essa vida agora. E venha a paz, a alegria no Espírito, a serenidade, a paz que excede todo entendimento que só o Senhor pode dar. Porque é o Espírito Santo que nos dá. Em nome de Jesus eu declaro esta vida liberta, curada, salva e abençoada. Em nome de Jesus, que assim se cumpra. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E vamos seguir adiante, aprendendo e buscando na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento que vai acrescentar nossa fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Até a próxima. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.